Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, seu programa semanal sobre política com doses, vamos dizer, cavalares, doses constantes da melhor política, da melhor discussão política. O que nos respeita, a gente, além de tudo, também é muito, vamos dizer assim, somos, além de muito antenados, muito conectados, a gente também é muito humilde, né? Começando o programa dessa forma, lembrando que o Política na Veia é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política Não Há Salvação, o canal do cientista político Cláudio Couto. A gente aqui, obviamente, vai passar pelos temas mais relevantes aí dos últimos dias, do fim de semana. Mas vamos começar pela pesquisa IPEC, né? Ontem à noite foi divulgada mais uma rodada da pesquisa IPEC, ex-Ibope. O Lula oscilou ali na margem de erro de 44% para 46%, o Bolsonaro 31%, o Ciro 7%, teve uma oscilação para baixo, tinha 8% na última pesquisa, foi para 7%, a Simone Tebet com 4%, e os demais ali entre 1 e nada. Na soma dos votos válidos, a gente tem 51% dos votos válidos para o Lula nessa altura, o que lhe garantiria uma vitória no primeiro turno. A gente já vai falar disso, eu só queria lembrar que quem quiser mandar perguntas, é só enviar aí. Eu farei aqui pela Carta Capital, o Nassif, o próprio Cláudio Couto farão também pelo canal, a gente encaminhará na medida do possível as questões. Lembrando também para todo mundo que puder curtir, acompanhar os canais, seja a TV GGN, seja o Fora da Política Não Há Salvação, seja a Carta Capital, assim, se inscrevam, acompanhem, também contribuam da forma que achar melhor. É importante a participação de vocês para que a gente consiga ter mais influência e mais relevância no debate público. Eu vou começar aqui já passando a palavra, primeiro cumprimentando o Cláudio Couto. Cláudio Couto, bem-vindo. Eu já passo a palavra para vocês, depois também já cumprimento também o Nassif, ele também pode complementar. Depois obviamente a gente tem discutido aqui, a gente falou nos últimos, no programa passado, no programa de estreia, que as pesquisas têm ali meio oscilado, assim, num patamar muito semelhante, e tudo a gente foi discutindo margem de erro, né? Dessa vez foi uma margem de erro favorável ao Lula, mas tirando esse aspecto assim, de uma certa estabilidade nos dados, tem alguma coisa nessa pesquisa do IPEC que valeria destacar? Você viu alguma coisa diferente que valeria ser comentada? Bem, primeiro, olá Sérgio, olá Nassif. Olha, eu acho que na realidade é uma pesquisa que mostra o que outras também já têm mostrado, que é uma imensa estabilidade do cenário. Ela evidentemente está um pouco diferente da pesquisa do Datafolha quando você pensa na tendência, ela mostra mais estabilidade do que a do Datafolha, e eu falo estabilidade porque essas variações pequenas que ocorreram, seja para cima, seja para baixo, elas estão todas dentro da margem de erro da pesquisa. Então não dá, sem uma sequência de pesquisas, para a gente afirmar que isso é tendência, e me parece que não é, porque essas oscilações para cima e para baixo têm se repetido em diferentes pesquisas. Quando você passa uma reta ao longo de toda essa variação, você tem basicamente tudo sendo mantido. Então acho que o que a gente tem é realmente uma votação muito consolidada e com muito pouca chance de mudar entre os dois principais candidatos, né, Lula e Bolsonaro. Quando se vai um pouco para os substratos, né, para setores um pouco particulares ali, mulheres, evangélicos, certas faixas de renda, as variações aumentam um pouco. Só que aí tem que ter uma cautela. Qual é? É que nesses estratos a margem de erro aumenta, né, porque cada vez que você diminui o tamanho da amostra, aumenta a margem de erro. Quando você pega um pedaço da amostra, que é, digamos, um setor de renda, um dos sexos, quando você pega um grupo religioso específico, você diminuiu a amostra. E aí, claro, a margem de erro aumenta. Então, aqueles 2% que variam no geral, que estão dentro da margem de erro, e aí você olha, mas variou 6 aqui nesse extrato. Mas às vezes o 6 está na margem de erro também daquele extrato particular. Então é bom ir com cautela, é melhor olhar sempre uma sequência de pesquisas do mesmo instituto para ver se está tendo variação e se essa variação se mantém ao longo do tempo, porque aí há mais segurança de dizer que, ainda que sutil, é uma mudança que está mostrando realmente solidez, né? Mas eu acho que o que a gente tem até agora aí é estabilidade. E apostaria que mudanças mais importantes, salvo alguma situação muito extraordinária que venha a ocorrer, elas só devem se verificar mesmo ali na última semana de eleição, quem sabe até no último dia da eleição.
né, quando muitos eleitores tomam decisões que até então não tinham tomado e resolvem, por exemplo, fazer voto útil. Eu apostaria que haverá muita migração de voto útil na reta final. Acho que isso é muito provável ainda. Não estou afirmando categoricamente que vai ocorrer ao ponto de gerar decisão no primeiro turno, mas me parece um cenário bastante provável. Uma das coisas, Nassif, só um comentário rápido, uma das coisas que mostra essa consolidação, Cláudio Couto, é o fato de que está cada vez mais próximo o voto na pesquisa espontânea e na pesquisa estimulada. O Lula, por exemplo, na espontânea aparece com 44%, 46% na estimulada, Bolsonaro 30%, 31%. Já os outros candidatos dão uma variação maior, mas mostra também que é um cenário já praticamente consolidado a esperar essa mudança aí de última hora, que é a aposta, na verdade, do PT, né? Não sei o quão explícita ela será, mas é a aposta nessa reta final. Nassif, eu queria ouvir sobre esse fato, eu queria acrescentar uma outra questão, que foi ontem esse apoio aí da Marina ao Lula, que entregou ali uma carta ali com recomendações na área ambiental e selou de vez esse reencontro, essa parceria. Olhando a pesquisa e olhando este movimento da Marina, que leitura que você faz do cenário eleitoral nesse momento? Sérgio, bom dia, Sérgio, Cláudio. A incógnita para mim aí é o cirismo. Eu estava vendo ontem uma pesquisa daquela Abrapé, Associação Brasileira dos Pesquisadores, uma coisa assim. Eles fizeram um levantamento aí de como que os eleitores dos diversos candidatos se consideram se esquerda, centro-esquerda, centro e direita, centro-direita. O Ciro conseguiu um grupo de eleitores que de aliás, de direita e extrema-direita, que é maior do que a soma do centro e de esquerda. O Ciro, para mim, ele tá se candidatando, porque não tem lógica esses ataques dele não tem lógica. Tem uma lógica que a gente não estava conseguindo entender direito, esses ataques dele ao Lula, que claramente beneficiam o Bolsonaro aí por tirar votos que seriam do Lula, do pessoal como segunda alternativa do Ciro. Então, o antilulismo entre os ciristas está ficando um negócio pesado. Eu fiquei imaginando qual que é a lógica do Ciro, embora o Ciro seja um sujeito meio sem lógica aí, né? E, para mim, a explicação vem na aproximação dele com Aldo Rebelo. O Ciro é um candidato que ele procura os temas, ele pega cada tema e marqueteia o tema. Eu conheço o Ciro desde os tempos do Collor, lá em que ele atacava o Mário Covas, porque o Mário Covas atrapalhou a ida do Fernando Henrique e do Serra para o Collor. Depois, no Real, ele foi de um radicalismo em defesa da apreciação cambial, e era a grande esperança do Maluf e do ACM na época, aí de ser um candidato de direita. Tanto que era um empresariado que reclamava, né? Empresariado industrial. Depois, em 2002, né, quando ele foi candidato, ele aceitou o Marcos Lisboa como consultor econômico, como uma forma de pacto com o Jorge Paulo Lema. Então, digamos, o Ciro é um ator à procura de um roteiro. O roteiro que vier, o último roteiro dele foi um roteiro até interessante. Ele pega o pessoal do Brescia, da GV, pega esse roteiro de desenvolvimentismo, mas é um desenvolvimentismo muito similar ao do general Rocha Paiva, porque não tem política no meio. Não tem política no meio. Eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Tá, como é que fica a parte política? Daí ele dá aquele golpe do economista, né? Suponhamos que não tivesse política para atrapalhar. Então, para mim agora, a última dele, ele está muito influenciado, não é influenciado, o Ciro é tão ego que... Mas ele assimilou, digamos, o discurso do Dugin, aquele russo que é o... Eles falam justamente que é o Olavo de Carvalho russo, mas é um cara até interessante. Ele é melhor. E ele tem críticas muito consistentes à democracia neoliberal e criou um conjunto de fanáticos que o projeto nacional tem que imperar. Então, o Ciro está por esse caminho. E o Aldo Rebelo, o sonho dele é fazer um pacto ruralistas militares, porque diz que os ruralistas é o último setor que foi
que ainda não foi afetado pelas multinacionais. Então, o Ciro está criando um grupo de fanáticos minoritários, obviamente, que vão acompanhá-lo aí, seja qual for o resultado. E por que ele quer a derrota do Lula? Esses grupos da nova ultradireita, eles consideram que há dois tipos de liberais: os liberais progressistas e os liberais reacionários. Os progressistas, que é algo que vem lá do tempo dos Clinton, procuram dourar a pílula do liberalismo para dar continuidade ao liberalismo. Isso aí existe muito. Você pega as empresas hoje aí, então eles aceitam cotas hoje, aceitam que o negro é reprimido, tem todas as boas intenções, desde que não se mexa no modelo econômico, né? Então, eles acham que esse tipo de liberalismo que o Lula representa dá sobrevida ao liberalismo, enquanto que o liberalismo reacionário não, afunda de vez aí o liberalismo, e a lógica deles é que tem que destruir tudo para recomeçar de uma maneira purificada, né? Então, digamos, esse eleitor do Lula, do Ciro, que são esses 7%, 8%, eles estão se transformando gradativamente em antilulistas. Eu não sei o efeito disso em termos de voto útil no segundo turno, né? Mas, Nassif, eu também pergunto ao Cláudio Couto, você tem, de qualquer forma, uma franja ainda pedetista ali, tradicional, ligada ao Ciro, e quando você olha as pesquisas, ainda uma maioria migraria para o Lula. Olhando a pesquisa nesse momento, me parece que 1 ou 2 pontos percentuais, não mais do que isso, seriam suficientes, se as pesquisas realmente estiverem corretas, para resolver o jogo. Ou seja, você precisa tirar 2 pontos do Ciro nessa altura. A pergunta o que estratégia que o PT poderia tomar para que isso não vire um problema, caso haja o segundo turno, que você não tenha um rompimento, pensando tanto mais na Simone Tebet ali do que propriamente no Ciro, e depois como o Ciro pode ocupar esse espaço, sendo que o que a gente está vendo, na verdade, é justamente o que a gente vai ter no fim dessa eleição, um espaço cada vez mais restrito, mais difícil, para o que se chama, na falta de palavra melhor, vamos dizer assim, de direita não bolsonarista. A direita não bolsonarista vai sair mínima dessa eleição. Vai. Cláudio Couto, aí, depois do Nassif também gostaria que eu comentasse como é que se manobra. Primeiro, como é que o PT faz para conseguir resolver isso no primeiro turno, ou, pelo menos, se não resolver, não queimar pontos demais. E segundo, como é que o Ciro vai se reposicionar num ambiente que quer radicalidade, mais radicalidade, vamos dizer assim, reacionária do que um plano de governo? Eu acho que, na realidade, o risco, né, que o Ciro, particularmente, já que o Nassif estava trazendo aí a questão do Ciro, o risco que ele corre, apesar de mobilizar muito esse grupo mais sectário em torno dele, é acabar se isolando dos setores mais amplos aí que compõem o próprio PDT, que estão nessa franja, digamos, da esquerda trabalhista, da qual o PDT é, em alguma medida, legatário, né, embora não seja o único. E é muito curioso, né, porque é gente que, quando o Ciro é criticado por essa postura muito agressiva, muito belicosa, diz, não, mas ele é o único que tem projeto. Isso me faz lembrar do Leonel Brizola, que lá em 1989, né, quando perguntaram para ele, afinal de contas, qual era o projeto de governo, ele falou, olha, se eu precisar de um projeto de governo, eu peço um por correspondência ao professor Hélio Jaguaribe. E ele me manda, e ele vem até bonitinho, assim, e tudo mais. Ou seja, mais importante para o Leonel Brizola, lá naquele momento, do que ter um plano de governo, quase que uma coisa acadêmica, que me parece que é muito isso que o Ciro, em boa medida, está apresentando, é ter, na realidade, uma perspectiva política, é ter uma conduta política adequada. E acho que é nisso que ele está, evidentemente, pecando. Acho que é guiado pelo ressentimento, o ressentimento nunca é um bom guia para a ação política, né? E acho que, na realidade, uma coisa é o Ciro, talvez esse grupo mais sectário em torno dele, outra coisa muito diferente é esse grande contingente de eleitores que hoje ainda declaram voto no Ciro, mas que, entendo eu,
podem muito bem se afastar dele, primeiro se ele mantiver essa postura belicosa. Eu acho que ele começa a transmitir a alguns setores, a gente vê até umas figuras mais proeminentes aí já se manifestando nessa direção, a ideia de que ele está numa jornada enlouquecida. E aí muita gente falou, olha, não dá para acompanhar isso, e a gente corre um perigo muito grande. A gente viu recentemente o Felipe Neto, que era um cirista, viu agora aquele Tico Santa Cruz, que é um outro que também manifestou. Imagino que haja outros fazendo uma avaliação de alguma forma similar a essa. E aí o risco, claro, é ele perder eleitores, e com essa tendência que tem se repetido, e não tem nada a ver com o Ciro em particular, seguidas eleições de um voto útil ali na reta final, eu até já mencionei isso na minha primeira intervenção aqui, eu acho que o risco que ele corre é realmente de perder essa franja no final. Né? E aí, claro, isso pode, não estou afirmando que irá, mas pode, há uma chance bastante razoável de produzir uma eleição resolvida no primeiro turno. Isso com relação a esse campo mais à esquerda. Com relação à direita, eu não sei se a direita que vai sobreviver é só bolsonarista no sentido estrito. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, há bolsonarismo e bolsonarismo. Tem um bolsonarismo, digamos, raiz, fiel, né, que está expresso ali em algumas dessas figuras mais radicais que a gente vê atuando no Congresso, né, que se elegeram pelo PSL e continuaram com Bolsonaro o tempo inteiro, Bia Kicis, Zambelli, só para mencionar alguns exemplos, né? Mas tem os bolsonaristas de ocasião, né, que é basicamente o que a gente conhece como centrão, né, que estão ali, até hoje estão dando ali o apoio muito claro ao Bolsonaro, mas rei morto, rei posto, como a própria Rainha Elizabeth acabou de nos mostrar. E nada impede que o Bolsonaro sendo derrotado, esses setores comecem a barganhar com outros grupos. E eu acho que essa direita conservadora, fisiológica, tradicional brasileira vai continuar aí, vai continuar forte, vai sair forte dessas eleições. Só que não me parece que ela seja uma direita bolsonarista a qualquer custo. Ela é uma direita bolsonarista circunstancialmente. E há uma direita mais bolsonarista mesmo que eu não sei se vem com tanta força, por exemplo, quanto vem em 2018. Eu acho que a onda passou, o clima passou, votações individuais muito fortes, que vários desses tiveram, não creio que terão neste ano. O que não quer dizer que os tradicionais não o tenham, como já tiveram, aliás, em 2020. Até tomando um pouco como demonstração disso, o resultado que houve em 2020 para aqueles eleitores, para aqueles candidatos, melhor dizendo, apoiados pelo Bolsonaro, né, que foram muito mal em diversos municípios, enquanto que a direita tradicional, que até compõe com ele no Congresso, se saiu muito bem nas eleições de 2020. Então, eu imagino que algo parecido pode ocorrer nesse ano. Ô, Nassif, eu vou ter uma pergunta aqui que eu estou pegando do canal do Cláudio Couto, mas eu já faço para você. O Careca e seu filho aqui, se denomina assim, ele pergunta, o que acharam da entrevista do Lula na CNN ontem? Eu achei que foi ótimo. O problema, aliás, o William ele se comportou como um grande jornalista que ele é, né? Mas depois o William foi entrevistado pela própria CNN e ele só bateu na questão da corrupção. É inacreditável, inacreditável. O William é um sujeito que é especializado em geopolítica internacional. O Lula ontem deu uma aula do que é a política, das limitações da política. Até é interessante esse negócio do golpismo da Lava Jato. Nós fizemos aí um documentário, que é o Xadrez da Ultradireita, e tem um trecho que a gente cita o autor da morte da democracia, como é que ele chama? Levitsky, uma coisa assim. O Levitsky. Não, o meu pessoal conseguiu o trecho dele que eu mencionava no roteiro, ele falando esse negócio, que o pior tipo de golpe contra a democracia é levar... É o radicalismo, ou seja, eu vou de acordo com a lei e radicalizo até o ponto de destruir o inimigo. E ele fala, a pior forma de golpe é o impeachment. A parte mais interessante da história é que essa palestra foi no Instituto Fernando Henrique Cardoso, com o Fernando Henrique de um lado, o Sérgio Fausto do outro lado, né? E o William só se fixou nisso. A ideia de que o Lula não foi absolvido, que é uma maluquice, é uma ignorância jurídica, que o Ciro repete por malícia. O William talvez não dominar muito a questão jurídica aí. Porque o Lula, quando tem anulam, digamos,
as decisões do Moro, todos aqueles processos vão para outros juízes. São 26 processos que vão para outros juízes com todas as provas, um processo fechado, com todas as provas recolhidas na fase da Lava Jato. E os 26 disseram, não tem prova aqui que permita condenar Lula. E eles vêm, e o William maliciosamente insiste nisso. Agora é interessante, quando entra a parte da geopolítica, o fortalecimento do multilateralismo e tudo, é até gozado, né? Porque o Lula, a dimensão do Lula hoje é de um estadista mundial. Aquela entrevista que ele deu para o Time lá, falando que a questão da Rússia tinha que ser resolvida através da diplomacia, repercutiu mundialmente, não é pelo prestígio do Time. Então, quando você vê a dimensão do Lula mundialmente, e quando você vê a maneira como os jornalistas, mesmo os bons jornalistas, como o William, sem falar nos outros aí, tratam o Lula, me lembra muito Ortega y Gasset, sabe? Eu quero trazer o cara para a minha dimensão, porque ele é muito grande lá para mim poder... Então foi... Mas ele deu um show com aquele didatismo dele sobre o que é a democracia, que é um dos pontos que o Levitsky coloca. Ele fala, a democracia está cheia de imperfeições, cheia de vulnerabilidades. A sacanagem consiste em você usar essas vulnerabilidades para um lado, visando colocar o judiciário para atuar, ou o Congresso para atuar acima das normas legais aí, né? Então achei que foi muito bom, sim. Agora, Nassif, eu só queria, desculpa, eu sei da consideração que você tem pelo William Vac, pela história. Eu, por exemplo, não tenho a mesma, não acho o William Vac, mas em relação à mídia, a questão é o seguinte, Nassif, me parece, e você tem essa mesma experiência que a Carta Capital viveu nesse tempo todo, é o seguinte, primeiro, obviamente, quando o Moro virou um cachorro morto, você abandonou a mídia, que sem ela o Moro não teria sido nada, foi abandonando isso, mas sem, vamos dizer assim, sem fazer o que ela cobra de todo mundo, que é uma espécie de meia-culpa. Você simplesmente deixou o cachorro lá, eventualmente você vai lá dar uma canelada nele também, mas aí você parte dessa teoria de que tinha alguns vícios no processo, olha, o Moro errou aqui, mas o conjunto da obra continua sendo referencial. Lembrando não só que todos os juízes julgaram e consideraram que não havia provas, mas até um ponto elementar, quando o Supremo tomou essa decisão, que foi dizer o seguinte, você tem um vício de origem, esse juiz é inconfiável, porque nenhuma decisão dele pode ser levada a sério, porque tinha distorções, ele agiu politicamente, ou seja, nada pode ser levado a sério, então nada disso tinha base para ser julgado. Então, assim, a questão principal, além de ter sido derrubado pelos juízes, assim, tinha um vício de origem, e, portanto, não dá nem para falar em condenação do Lula, quer dizer, foi uma condenação motivada por questões políticas, portanto, não tinha nenhuma base jurídica. E agora a gente vê a mídia aí se comportando como uma espécie de heroína, assim, eu, obviamente, diante do Bolsonaro e de todas as barbaridades do Bolsonaro, é sempre necessário defender esses princípios, que são os princípios também que nos interessam como jornalistas, como sociedade. Mas boa parte dessa gente hoje que se coloca assim como uma espécie de defensora de valores básicos das instituições, da democracia, a gente sabe muito bem o que fez no verão passado. Ele não pode esquecer. Isso não quer dizer que ele possa ofender mulheres, que possa fazer o que faz, possa ameaçar, mas o fato é que é isso aí, não vamos esquecer, né? Não vamos esquecer. E o William Vac é uma dessas figuras, e é isso. Sempre vai ter essa postura em relação ao Lula, sempre repetindo essa mentira, que o Ciro repete na campanha, mas que os jornalistas repetem diariamente. Merval, toda a turma boa parte da turma da Globo News, principalmente os veteranos, William Vac, o Estadão, é sempre a mesma história. O Ciro tem uma frase lapidar, né? O Lula tem a presunção da inocência, mas é culpado. Pois é. Depois daquela coisa é uma nova doutrina jurídica essa que o Ciro está criando, pelo jeito. Eu acho que muita gente, né, e aí estou incluindo a imprensa, caiu num canto de sereia, né, da Lava Jato. Acho que tem esse dado também. Acho que teve gente que mesmo depois das evidências continua ali batendo o pé, né, esses exemplos aí que vocês estão dando acho que mostram muito claramente isso. Tem outros que pelo menos fizeram, né, uma autocrítica em relação a esse tipo de posicionamento e mudaram, mas
Ficar insistindo nesse negócio ainda é olhar para só uma parte muito pequena de todo o problema que o país tem. Primeiro, com todos esses vícios que a gente sabe que houve no próprio processo. Não considerando, por exemplo, o fato de que a maior parte daqueles envolvidos no problema da Petrobras, de corrupção da Petrobras, eram funcionários de carreira, que estavam ali há décadas, que passaram por diferentes governos, como se o problema não fosse estrutural, né? E aí, mesmo que vá para a condenação do Lula, ele não foi condenado por o que aconteceu na Petrobras, ele foi condenado por alegações relativas ao sítio ou ao apartamento. Então, é uma coisa que não encaixa. Eu acho que esse é um dos problemas e me parece que é essa a falta de observação, de discernimento que tem havido. Né? Não se olha nem para o problema estrutural da Petrobras e nem para a conexão entre as duas coisas. Eu tenho até uma sugestão para você dar para os seus alunos aí, para uma tese de mestrado aí, ou de doutorado aí, que é o papel da mídia corporativa dentro do modelo democrático. Aquela questão do quarto poder, o representante da voz do povo. Aí. Primeiro porque, digamos, os interesses comerciais sempre se sobrepõem. O Ortega y Gasset que falava lá atrás, ele falava, o primeiro papel da mídia é se manter viva, depois... O segundo é a maneira como ela cede a questão das ondas. Porque você tem uma onda, por exemplo, você pega o Supremo aqui, o Supremo ele tem que ser contra-majoritário. Se vem uma onda para cá, ele tem que seguir a lei. Eu estou, desde os anos 90, aí, quando eu peguei a coluna na Folha lá, que um dos meus temas prediletos era ir contra as ondas da imprensa. Não havia ninguém, toda a onda pegava. Escola Base, Babodega, Chico Lopes, aquele CPI dos precatórios, toda a onda pegava. E agora, com as redes sociais, e por que esse negócio? Medo da imprensa de descontentar o leitor e perder leitor. Hoje, com rede social e com a rapidez do cancelamento aí, isso ganhou uma dimensão muito grande. É por isso que, no contraponto, ficaram poucos veículos, com a Carta Capital, que eu, Paulo Henrique, um período lá. Então, digamos, se a imprensa é sempre assim, e no caso brasileiro, instituições suscetíveis à influência da imprensa, como o Supremo Tribunal Federal, a imprensa é uma ameaça. É uma ameaça. Ela não organiza a informação, ela não organiza... Estou falando da imprensa... Se você pega grandes veículos aí, pode ser New York Times, Financial Times, eles têm suas posições políticas, mas tem alguma racionalidade. Mas quando você chega em países emergentes, você pega, por exemplo, a América Latina, você vieram as ditaduras dos anos 80, foi só arrefecer as ditaduras para a imprensa se tornar golpista. E não apenas contra a esquerda, contra o Carlos André Pérez, em vários países, o Clarim. Então, nós temos aqui, visceralmente, e como não tem competição, é uma cartelização, a discussão da imprensa como subordinada, como procíclica desses movimentos de onda da opinião pública, acaba fazendo com que seja a maior ameaça à democracia. Acho que dá uma boa tese aí para um aluno atrevido aí. Eu queria lembrar só que nos Estados Unidos, de qualquer forma, tem a Fox News, né? A Fox News levou o terceiro mundismo para lá, vamos dizer assim. Mas lá como não é cartelizado, você tem lá os contrapontos lá do Washington Post, do New York Times, da CNN. Aqui não, aqui era cartel mesmo. O que a Veja falava, a Globo repetia, a Folha repetia. Ela não é, Nassif. Lembrando que, de qualquer forma, lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a mídia cobre a mídia, né? Cobre a mídia como negócio, como poder político, né? Você tem uma cobertura que... Aqui não. Então, o que facilita aqui, além da cartelização? Como você não tem ninguém que cobre as coisas do passado, é fácil, você repete seu comportamento ciclo após ciclo, sem que alguém, de forma assim, sem ter compromisso nenhum com o que você fez no passado, nenhum senão, nenhuma correção. Aí, por exemplo, a Globo, 50 anos depois, pediu perdão lá pela ditadura. Ontem, eles estão fazendo aqui uma saudação da Constituição. E colocam lá uma baita homenagem ao Alceni Guerra. Quem se recorda, o Alceni, nos anos 90, no governo Collor, quando o Collor estava enfraquecido, ele tentou aproximar o Collor, um baita ministro da Saúde, ele resolveu comprar bicicleta para os agentes de saúde lá.
Quando o Collor, ele resolve aproximar o Collor do Brizola, o Globo liquida com ele. Liquida. Uma campanha dizendo que que tinha corrupção na compra de bicicletas. Saiu uma charge na primeira página do Globo, ele com o filho dele, ele com máscara de bandido. Então, digamos, e por quê? Negócios políticos. Eu estava nessa época, eu fiz a defesa dele, eu estava em Curitiba, fui dar uma palestra lá, e daí o gerente do hotel falou: olha, tem um senhor querendo falar com você na rua. Foi na rua, mas por que não entra? Aí ele não quer entrar. Era o Alceni Guerra, que tinha ido de Pato Branco a Curitiba me agradecer, e estava com vergonha de entrar num ambiente público e poder ser reconhecido. Então, ontem foi uma elegia dele aí, fantástica e tudo. Eu lembro que na época que estourou o Angu, eu achei a história estranha, e a minha irmã cobria Congresso Marinês. Eu falei: Marinês, como é que é Alceni Guerra? Ela falou: se tiver uma pessoa honesta nesse Congresso, é o Alceni Guerra. Foi liquidado, e não só ele, nesse tempo todo, essas décadas todas aí, foi só sair a ditadura. O Ibsen também, né? O Ibsen, igualzinho. Saiu a ditadura, você começou, muito também por efeito do Watergate, a brincadeira de como que eu derrubo, como que eu mato um político. É enrolado, viu? É enrolado isso aí. Sim, sim. Agora, por falar em ações contracíclicas, principalmente da Justiça, Cláudio Couto, depois que ele ouviu o Nassif, o que vocês esperam da presidência da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal? Olha, eu tenho uma perspectiva otimista a respeito da Rosa Weber, né? Acho que ela é uma ministra que tem uma postura adequada para uma corte como o Supremo Tribunal Federal, para qualquer corte, né? E para o STF em particular, né? Ela fala nos autos, ela evita ficar dando declaração pública, virar palpiteira geral da República, né? Dando opinião sobre tudo, promovendo, por exemplo, ideia de reformas políticas, coisas que não competem ao Supremo, opinando sobre questões econômicas, sobre o dia a dia do governo. Ela não faz nada disso, ela se manifesta nos autos dos processos. Acho que ela tem também uma postura interessante do ponto de vista da defesa da colegialidade da corte, ou seja, que decisões precisam ser decisões colegiadas, inclusive para assegurar a institucionalidade do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Quando você tem o juiz decidindo a torto e a direito, cada um ao seu modo e de acordo com a sua conveniência, isso, evidentemente, desgasta o próprio Poder Judiciário. Isso fragiliza o STF como corte, ainda que fortaleça individualmente, de forma circunstancial, cada um dos seus ministros. É isso que acontece. Agora, inclusive, eu acho que ela teve uma postura que pode parecer ao contrário disso que eu estou dizendo, mas é exatamente o oposto. Quando ela toma uma decisão que vai contra o pedido de vistas do Nunes Marques, né, do caso Conká, que está ali a soldo do Bolsonaro, e que está ali a soldo do Bolsonaro para proteger o governo do que quer que seja. E ela falou: olha, não dá para ficar sentado em cima disso ad eternum, vamos fazer esse negócio andar, e toma providência para que as coisas andem. Então eu acho que esse tipo de postura reforça exatamente o princípio da colegialidade, mostrando que oportunismos individuais de juízes não podem ser tolerados. Eu espero que ela use disso na sua presidência. Evite que esse tipo de coisa continue acontecendo, porque o Supremo, se muitas vezes é atacado de forma absolutamente injusta, absurda pelo bolsonarismo, o fato é, ele também cometeu seus erros ao longo do tempo, e esses erros o fragilizaram e o colocaram numa situação que é justamente essa da qual o Bolsonaro se aproveita hoje. Então, acho que uma ministra como ela tem condições de melhorar um pouco esse cenário. Claro, não vai resolver todos os problemas, mas pode atuar na direção de reforçar a corte seguindo esse tipo de lógica. Eu acho que o grande momento político do Supremo não foi nem a eleição dela, foi a saída do Luiz Fux da presidência. Eu acho que ela vai enfrentar uma encrenca feia com o Cássio Conká, as denúncias que estão aparecendo sobre ele aí. Esse livro da Juliana, que vale a pena ler, ele foi indicado pelo ACF, ele já aceitou viagens lá para assistir finais de Wimbledon, de advogados que foram beneficiados aí no governo. Então, vai ter muito trabalho. Agora, a Rosa Weber, ela faz parte desse ajornamento do Supremo pós-Lava Jato, né? Porque eu lembro um episódio que foi o mais patético da corte,
foi naquela votação da segunda instância, prisão em segunda instância, que estava 3-3, e o voto final era dela. Então, para quem ela votasse, ficava com maioria. E ela falou, eu sou contra a prisão em segunda instância, mas voto a favor da prisão em segunda instância por causa da colegialidade. Então, ela até ganhou o apelido aí de Rosa Esfinge, né? Mas ela tem essas virtudes que o Cláudio colocou, e nós temos o Supremo inteiro agora tentando recuperar, o Supremo inteiro, com as exceções novas aí, tentando recuperar-se aí da vergonha que foi a própria imprensa. Teve o Audálio Dantas fez um encontro em Tiradentes para discutir Lava Jato, e estava o pessoal da Brage. Estava o pessoal da Brage, os fundadores, inclusive, amigos nossos aí, e me desceram o cacete em mim lá. Pô, você está criticando tanta cobertura, o que você faria se você fosse dirigir a cobertura? Eu falei, mas simples, faria jornalismo. Você repassar release não é jornalismo, né? Então, eu acho que a Rosa faz parte. Você tem um pessoal que vai pela onda agora aí, que vira liberal, porque a onda agora é ser liberal, mas eu acho que a Rosa Weber ela faz parte, assim como o próprio Gilmar, que entendeu a tempo aí também esse rolo todo aí, o próprio Fachin, que voltou a. Eles fazem. Lewandowski nem se diz. Lewandowski foi um cara fantástico esse tempo todo, né? Eles se deram conta, aprenderam efetivamente com o bolsonarismo o risco que é você brincar de democracia, né? Sim. Então, acho que ela vai ser uma boa presidente. Lembrando, Nassif, não só da votação no STF, que foi o voto decisivo, esse dela, que acabou favorecendo a colegialidade que ela dizia, teve também a passagem dela no TSE, no pior momento, né, 2018, e a gente foi nas barbas do TSE que se deu tudo o que se deu de ilegalidade. O TSE talvez não tivesse instrumentos na época, talvez fosse uma novidade, mas de qualquer forma faltou ali um pulso, por exemplo, que agora o Alexandre de Moraes mostra para deter esse movimento. Quer dizer, aquela reta final da campanha, ela foi incapaz, numa das coletivas, eu me lembro muito bem, quer dizer, nós não temos instrumentos, não conseguimos identificar aquela enxurrada, já tinha começado a sair aquela série de reportagens na Folha sobre o financiamento das fake news, e o TSE não conseguiu identificar nada, né? Foi sobre a Rosa Weber, né? Tem isso. Tem um outro ponto que eu ia lembrar do... Ali foi muita hesitação, né? Precisava ter... Ali tinha que ter sido mais assertiva como autoridade eleitoral, né? Esse que é o ponto. Estou lembrando daquelas entrevistas em paralelo, por exemplo, que a Record fazia com o Bolsonaro enquanto havia debate, esse tipo de coisa, né? Favorecendo muito claramente uma candidatura em detrimento das outras. Esse tipo de coisa tinha que ter, evidentemente, algum tipo de providência a ser tomada. Mas fraquejou, para usar uma expressão cara ao presidente. Ali é interessante, eu lembro o subprocurador-geral do TSE, o Humberto Jacques, tinha me chamado a atenção para algumas palestras dele sobre opinião pública e tudo, bem fundamentado. Quando veio o fenômeno lá, eu não sei se receio de... que era uma coisa nova também. Aí eu estou falando mais de 2018, né? Que era uma coisa nova, aí ele anunciou conversas com o pessoal de WhatsApp, tudo, mas nenhuma medida foi tomada na época, né? Mas é interessante, eu acho que o Supremo, eu acho que esse caso do Conká, não adianta, lá na frente ele vai passar por um processo de pedido de impeachment. Ele é muito abusado. E cada dia que passa vão aparecendo aí as vinculações e tudo. Mas esse fato de você ter a Rosa Weber com essa descrição de um lado e a coragem física do Alexandre de Moraes do outro, hein? Porque não é só firmeza de opinião, de tomar decisões até polêmicas aí em defesa da democracia. É coragem física, ele está tratando com milícias, né? Já foi ameaçado tudo aí, né? A gente tem visto aí nos últimos dias, né, mais um assassino eleito do Bolsonaro que queria decapitar, o Boulos sendo ameaçado, o Ciro sendo ameaçado, outros sendo ameaçados, né? Essa cena patética, horrível e desumana do sujeito que negou a marmita à mulher porque ela votava no Lula. Quer dizer, o clima está nesse momento. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria só voltar aqui. Na semana passada, no programa de estreia, a gente discutiu, estávamos na véspera do 7 de setembro, discutimos o 7 de setembro,
Eu queria agora a avaliação de vocês pós 7 de setembro. Vocês acham que o Bolsonaro essa semana está vivendo uma ressaca do 7 de setembro? Ontem ele foi numa live e disse, por exemplo, sobre todas as ignomínias que ele disse ali durante a pandemia, ele disse que ele deu uma aloprada, como se também tivesse sido uma coisa específica. Naquele período, ele deu uma aloprada, não é que diariamente ele é uma aloprada. E não tem sido uma semana, vamos dizer assim, muito gloriosa. O que vocês acharam? É um momento de ressaca após 7 de setembro para o Bolsonaro? Eu acho que ele colheu menos do que esperava, né? No dia, claro, teve muito impacto, aí tem todos os levantamentos, por exemplo, do impacto disso em redes, você teve toda a cobertura da imprensa, o evento, né? E acabou dando para ele um palanque virtual muito interessante, né? Uma visibilidade que nenhum outro candidato teve, daquela instrumentalização. Por um lado, era impossível não cobrir aquilo, mas acho que talvez tenha se carregado demais na exibição daquilo como se fosse um ato do país, e não era um ato de um candidato, né? Ele transformou o que seria um ato de um país num ato de candidato, né? Só que logo em seguida a gente teve uma série de notícias ruins para ele. Primeiro, a própria morte da rainha, né? Que teve impacto nesse acompanhamento que as redes fazem da política. De repente nos falava mais do 7 de setembro, só se falava da morte da rainha, né? Agora o Bolsonaro vai lá tentar tirar uma casquinha dessa história, né, indo ao funeral da rainha, né? E no que ele corre risco, hein? Porque como a gente viu naquela reunião do G20, ele corre o risco de ficar isolado, de passar ali mais um carão que evidentemente não vai lhe ajudar na eleição, e ele está indo ali atrás exatamente de algum tipo de legitimação externa, né, para a sua atuação, algo que evidentemente ele não tem. Então, acho que essa morte da rainha foi um fator, e depois começaram a sair essas notícias negativas também vinculadas ao bolsonarismo, né? Esses casos de violência, esse episódio de Itapeva, que foi um negócio realmente assombroso e que teve um impacto brutal, né? Isso me parece estar tendo um alcance. Ontem eu assistia o Jornal das 10 ali da Globo News e me chamou muita atenção o quanto que eles exploraram esse fato, mostraram ali exaustivamente, né? A Aline Midley ali, mas bateu tanto no rapaz lá, no empresário que fez aquela atrocidade, que virou um espancamento público. Só que isso, na realidade, significa um espancamento do Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, é o bolsonarismo mostrando a sua face em diversas dimensões, não só naquela violência física, né, de decapitar as pessoas, de matar em festa de aniversário, mas é também essa violência simbólica, né, essa violência emocional que aquele indivíduo promoveu ali, que mostra essa face perversa, né, do que o bolsonarismo tem. Então, eu acho que a semana seguinte ela foi repleta de notícias negativas, e até mesmo, eu diria ainda mais, a própria crítica que se começou a fazer muito forte a essa instrumentalização partidária eleitoral que o Bolsonaro fez do 7 de setembro, esse uso ilegítimo que ele fez de toda aquela estrutura, não só dos recursos públicos, né? É óbvio que também tem o problema, mas do próprio momento, né? A gente, de repente, tem o bicentenário da independência e o presidente da República não toca nesse assunto. Ele não fala disso naqueles comícios que ele realizou. Ele fala só de si próprio, inclusive da sua suposta e alegada virilidade. É realmente algo lamentável. Acho que esse papel, inclusive, lamentável que ele exerceu ali, contribuiu também para que o impacto fosse muito menor do que ele esperava. Nassif, você está sem microfone. Está sem som. A cena máxima desse comício foi aquela hora que aquele papagaio verde lá, como é que chama? O Luciano Hang, começa a fazer entra em êxtase, o Bolsonaro pega, dá um toque nele, fica quieto aí. A estrela aqui sou eu, não é você, né? Teve um pedaço lá, que eu não sei se foi montagem ou tudo, quando ele sai do carro e a primeira-dama fica no carro, que ele fala alguma coisa, você vê que o tom é meio duro com a primeira-dama. Mas eu não sei, a reconstituição da conversa lá saiu aí com legenda e tudo, bate com a boca dele, mas hoje em dia tem tanto recurso. Sim, você não sabe se é fake ou não, ele falando, pô, tira essa cara de cu aí, vem, entra lá e sorri, pereré. Mas é interessante que você vê um cara que atrasa a compra de vacinas para negócios, que celebra a morte de pessoas
E, no entanto, os pontos que pegam efetivamente na comunicação e na opinião pública são esses pequenos atos de seguidores, ou dele mesmo também, né? Ou seja, a opinião pública é um negócio meio enrolado, né? Meio enrolado. Todo aquele processo de atrasar a compra de vacinas aí, que é uma coisa criminosa. Ele tossindo lá, fingindo que estava sem... No entanto, o besta fera lá de Itapeva lá, acabou realmente dando uma repercussão. Eu acho que afetou mais a candidatura do Bolsonaro do que os crimes do Bolsonaro mesmo. Lembrando que entre das análises qualitativas, muito exploradas pelo PT e pelos adversários, está o fato de que a maioria acha o Bolsonaro preguiçoso, não gosta de trabalhar. Foi uma coisa que pegou bastante também. Mais do que esse descompromisso dele, a desumanidade, foi o fato de que o Bolsonaro é visto como alguém preguiçoso, vagabundo, fica só passeando. É outro ponto dessa história. Eu só queria lembrar que o sujeito se chama Cássio Canelli, né? É dono de uma fábrica de ração, filiado ao PTB. Ele recebeu auxílio emergencial de forma ilegal. Sim. E também é processado, tem vários processos por sonegação, enriquecimento ilícito, ou seja, é um típico bolsonarista, né? Diga-se, do eleitor médio bolsonarista. Sérgio, eu não gosto muito de preconceitos generalizados, mas tem toda a razão. Aquele negócio, nem todo bolsonarista é desequilibrado, mas todo desequilibrado é bolsonarista. É um fenômeno psicossocial. Por isso que o Olavo de Carvalho é um gênio. O Bano é um gênio. Eles conseguiram pegar todos os fracassados e medíocres da vida e convencê-los de que o erro estava nos outros. Sim. Impressionante. E transformaram isso numa... Agora, é interessante, 2 pontos que eu acho que também se deveria pensar, a esquerda pensar. Em relação ao Brasil, você tem 2 tipos de pensamento muito consolidados, de patriotismo. Estou falando do conceito de patriotismo. Você tem um morro, o pessoal sem barracão de zinco, sem telhado, sem... O samba, ele considera ele o Brasil. É uma coisa comovente, assim, o pessoal órfão de Estado, órfão de tudo. Então, esse pessoal sempre teve essa sensibilidade de cantar o Brasil. E o outro ponto que me impressionou muito, depois do Plano Real também, que você tinha uma onda americanista, tudo quanto era lugar, você tinha nomes americanos. Quando ia ao interior fazer palestra, toda a cidade do interior começava com o hino nacional, que foi justamente esse sentimento de uma sociedade civil desorganizada. O interior, eu olhava e falava, meu Deus do céu, mas nem o interior, nem o pessoal da favela tem a menor participação nos destinos desse país, que estava na Faria Lima na época, agora estava na Paulista na época, depois veio para a Faria Lima. Então, são 2 sentimentos muito fortes que sobreviveram ao abandono desses caras pelo Estado. Agora, um desses sentimentos foi capturado pela esquerda, MST e tudo, e o outro foi pela direita agora, que é esse nacionalismo bolsonarista aí que pega a classe média do interior de uma forma avassaladora, né? Sim. O José Mário, que está acompanhando, eu adoro vocês, como me sinto bem ouvindo isso. Para mim é uma aula de política. Obrigado a todos, Deus abençoe. Isso é democracia. Ô, José Mário, muito obrigado. Então, se inscrevam em todos os canais nossos, acompanhem, dê dicas, chame o pessoal para assistir nosso programa. E espalhe a notícia de que o programa, toda terça-feira, às 11 horas, a gente está aqui discutindo política. Eu queria colocar uma questão que a gente estava aqui previsto no programa. Tem uma pergunta referente a ela. Veio até do canal do GGN, mas levado ao Cláudio Couto. Ele pergunta, o Caê Cavalcante pergunta se essas eleições terão muitos brancos e nulos, serão maiores do que 2018, mas ele coloca uma outra questão que não me parece muito precisa. Você acha que se tiver muitos brancos e nulos, ele acha que tem alguma chance do Haddad ganhar a eleição no primeiro turno em São Paulo? Então, para mim, são 2 coisas diferentes, porque eu particularmente acho que o Haddad não vive exatamente um grande momento. Não, o Haddad não, mas a campanha do Haddad, a gente pode discutir isso. Mas sobre brancos e nulos, sendo rápido nesse ponto, Cláudio Couto, teremos mais ou menos do que 2018? Eu acho que depende da eleição.
Eu creio que na eleição presidencial teremos menos. É isso que as pesquisas estão mostrando quando você vê aqueles que intencionam votar no livro branco. Está muito baixo o número dos que pretendem votar no livro branco. É por isso que, inclusive, o cenário também não se move, né, na pesquisa presidencial, porque, digamos que o nulo e branco, às vezes, é o volume morto, né, dos votos. E como ele já está muito baixo, não tem muito da onde tirar e fazer com que se altere um pouco o cenário. Nas eleições estaduais, aí, claro, se inclui o caso de São Paulo, o jogo é um tanto quanto diferente. Né? Por quê? Porque as pessoas ficaram muito atentas, e continuam ainda, muito atentas à disputa nacional e olhando com menos atenção para as disputas estaduais. Né? Isso ainda está presente, eu acho que vai começar a mudar agora, na reta final, mas você ainda tem muita indefinição nesse plano. Mas não necessariamente isso vai terminar em voto nulo e branco, porque pode ter indefinição, só que as pessoas decidem de última hora, o que pode ter é reviravolta. Né? Eu acho que isso é mais provável, ou seja, o cenário que a pesquisa desenha, de repente ele se altera ali no final, quando justamente grande parte dos eleitores começam a olhar com mais atenção para essas pesquisas. Né? Agora, em relação à votação para o Congresso, essa eu acho que é muito possível que a gente repita assim, números históricos, porque você não tem nenhuma alteração do ponto de vista dessa percepção social a respeito do funcionamento do Congresso, consequentemente das eleições para o Legislativo, e eu falando do Congresso, mas claro que se incluem aí também as assembleias legislativas que vão ser renovadas esse ano, não sei, né? Não estou querendo aqui fazer futurologia, mas não vejo motivo para que a gente tenha números muito diferentes daqueles que têm sido historicamente registrados. Acho que no caso da eleição presidencial deve ter menos voto nulo e branco, porque é uma eleição que está mobilizando demais. As pessoas estão muito atentas, ela começou muito mais cedo, as decisões foram tomadas mais cedo e, enfim, tem muita coisa em jogo. Acho que isso também é importante. Então, uma das maneiras que o eleitorado tem de se expressar aí é votar pouco em nulo e branco. Então, vamos tratar de São Paulo, a gente, obviamente, teria outros estados para tratar, mas vamos tentar aqui pensar um pouco São Paulo, olhando o conjunto da evolução das últimas pesquisas, as pesquisas mais relevantes. A diferença do Lula para o Bolsonaro diminuiu, tem, aparentemente, o Marcos Pontes está crescendo, se aproximando do Márcio França, está se consolidando uma posição do Tarcísio, se afastando um pouco mais do Rodrigo Garcia. O Haddad continua sendo o candidato mais rejeitado e ele está ali estacionado ali em torno de 30%, 31%, 32%, 33%. A pergunta, Nassif e Cláudio Couto. Vocês acham que diminuiu a possibilidade de uma vitória do Haddad? Eu, por exemplo, vejo o Haddad e me lembro muito da campanha da Manuela Prefeitura 2020 Porto Alegre. Chegou até a reta final liderando e depois houve uma reviravolta ali, foi para o segundo turno e acabou perdendo, porque o resto se uniu contra a Manuela. Vocês acham que esse cenário, por exemplo, pode se repetir em São Paulo? Você tem um fator aí do atual governador saindo de cena, né? Você tinha uma disputa para ver quem seria o anti-Haddad, né? Aparentemente o Tarcísio de Freitas aí ganhou. A dúvida que fica é para onde que irão os votos do Rodrigo, né? Os votos do Rodrigo. Daí entra o fator Geraldo Alckmin. Será que o Geraldo Alckmin tem penetração aí para conseguir pegar parte dos votos do PSDB? Eu confesso que para mim é uma incógnita ainda saber de que maneira que vai ser o segundo turno aí, viu? Uhum. Eu acho que é muito difícil saber também, porque o Tarcísio, por outro lado, tem pontos fracos, né? Eu acho que ele tem esse piso alto, justamente por causa da presença do bolsonarismo em São Paulo, e aí ele consegue subir. A mesma coisa vale para o Marcos Pontes. Acho que o França aí tem motivos para preocupação, e aí a sua campanha tem que ser uma campanha muito forte para não correr tanto risco de ser superada aí pelo Marcos Pontes. Mas, no caso da campanha para governador, acho que tem algumas questões. O Haddad é realmente o mais rejeitado, mas ele é muito mais conhecido do que os outros. E a gente sabe que rejeição e conhecimento são coisas que costumam andar juntas. Acho que ainda assim tem um desafio de redução dessa rejeição. Ela era muito alta, né? Ela beirava os 50%, em algumas pesquisas até há pouco tempo atrás, caiu um pouquinho, mas ainda é uma rejeição alta. E, claro, eu acho que a maneira que o Haddad teria de conseguir resistir ao avanço do Tarcísio é aumentar a rejeição ao Tarcísio, basicamente a partir, entendo eu, de 2 pontos. O primeiro é o fato de ser o candidato do Bolsonaro, né? E aí o antibolsonarismo, assim como o antipetismo pesa negativamente para o Haddad, o antibolsonarismo também pode pesar negativamente para o Tarcísio. E o segundo
é o fato dele ser o candidato que, enfim, foi mandado a São Paulo. Ele não tem nenhuma relação com o Estado. Né? Não é xenofobia estadual, não é disso que se trata. A questão é, qual é a relação que essa pessoa tem com o Estado que pretende governar? Né? É bom lembrar que até pouco tempo antes dele ser designado como candidato bolsonarista em São Paulo, se cogitava, por exemplo, dele ser candidato em Goiás. Né, se pensava dele ser candidato em outros estados. Né? Não, mas aí escolheram São Paulo. E acho que até do ponto de vista deles é uma estratégia que faria sentido. Agora, se é um candidato que pode estar em qualquer estado, que sentido tem ele governar esses estados? Né? Estados com os quais ele não tem nenhuma relação. Eu acho que isso tem que ser explorado. Ou seja, um candidato claramente voltado a instrumentalizar o Estado em prol de um projeto político nacional, que é o projeto do Bolsonaro. Né? Esse sim é o candidato instrumentalizado pelo projeto político nacional, mais do que qualquer outro. Os outros são candidatos por causa própria. Agora tem coisas interessantes aí na construção da imagem dele. Sim. Primeiro que ele passa aí por um ministro operoso. Aí. Ele inaugurava até ponte, até pinguela ele inaugurava. Em terra de cego, quem tem olho é rei, né, Nassif? Pois é. Quando você vai ver os gastos, o orçamento do Bolsonaro, os cortes em infraestrutura deixou pelada a infraestrutura. O segundo ponto é o seguinte, ele entrou para a vida pública, para variar, quando começa a Dilma lá abrir espaço para os militares. Você tinha um escândalo no DENIT, que sempre foi um foco de escândalo, né? E a Dilma, acreditando que a corporação militar é fundamentalmente, essencialmente honesta, traz para o DENIT um general que coloca o Tarcísio como seu grande operador, general ligado ao Instituto Militar de Engenharia, que passa a repassar projetos parados aí para empresas ligadas aos militares a custo muito maior. E um segundo general, a gente levantou isso tudo, e um segundo general, uma ONG aí, que conseguia recursos do governo para questões ambientais. Um segundo ponto é o manifesto que surgiu hoje aí do Zé Roberto Mendonça de Barros, Pércio e tudo, em favor do como é que chama o governador? O Ricardo, do governador. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, falando da responsabilidade dele com as contas públicas. Esse pessoal não entendeu nada. Você tem famílias aí morando na rua, aí, você tem a fome campeando para todo lado. Você tem uma miséria que atingiu São Paulo em cheio. E os caras... É por isso que esses liberais não conseguem definir um projeto de país. Não conseguem pensar no cidadão. Enaltecendo os saldos aí na Secretaria da Fazenda, lá. Aliás, nem o Mauro Ricardo, que é o maior cortador de casos de gastos sociais, aí suportou o Dória, né? Mas é impressionante a insensibilidade. Eles só conseguem entender política econômica como tesouraria. Não aprenderam nada, nem 30 anos de derrotas seguidas aí, você viu para ensinar, viu? E tesouraria mais como tesoura do que como tesouro, né? Isso, tesoura. Agora, Nassif, então, de qualquer forma, nós estamos falando de uma máquina que eu até acho que são mais do que 30 anos. Se você pensar o PSDB, essa sequência de governo do PSDB de São Paulo, são uma continuidade daqueles governos do PMDB ali, vários atuaram como secretários, né? E depois do Montoro, do Quessa, depois, quer dizer, é uma sequência, é uma máquina, domina o interior de São Paulo, então, há 4 décadas. Por que o Rodrigo Garcia não conseguiu capturar nada disso? E, ao perder São Paulo, o que acontecerá com o PSDB? Olha... Eu acho que desculpa, Nassif, vai lá, Nassif. Ganhando o Rodrigo, o PSDB vai estar fora do mesmo jeito. O Rodrigo fez parte, junto com o Kassab, de um grupo de políticos de fora do PSDB que ajudou a dar governabilidade para o governo Alckmin quando o Alckmin assumiu no lugar do Covas lá. O PSDB acabou com a morte do Covas, sabe? Então, o Rodrigo ele vai reconstruir, na eventualidade remota aí dele ser eleito aí, eu acho que o PSDB dançou do mesmo jeito.
Cláudio? Eu acho que ele, na verdade, tem muito pouca chance de ser eleito pelo que os números estão mostrando. Com toda a infraestrutura do Estado, né, com a máquina na mão, né, enfim, com recursos de campanha, com um tempo muito grande de propaganda na TV e no rádio, o sujeito simplesmente não decola. Né, vai ter que ter um sprint final aí inesperado para conseguir superar isso. E eu acho que, concordo com o Nassif, mesmo ele ganhando, a situação para o PSDB é muito complicada. Primeiro, porque a gente sabe que ele é alguém que está no PSDB, nunca teve nenhuma relação com o partido, né? Era até outro dia um membro do PFL ou do DEM, enfim, do nome que a gente quiser dar para isso que resultou agora no União Brasil, ou seja, não tem uma relação com o partido que possa assegurar que uma eventual vitória dele faça com que o partido siga forte no Estado. Pode ser forte outro grupo político, mas não mais aquele PSDB. Eu acho que, para além do problema do Covas, né, a pá de cal mesmo no PSDB foi jogada pelo Dória. Né? O Dória conseguiu destruir o pouco que ainda restava do partido. Claro, o Aécio ajudou também, mas o Dória teve realmente essa capacidade, e entendo que essa provável derrota do PSDB em São Paulo se deve basicamente a isso. A essa forma como o Dória conduziu o processo. Você tem várias maneiras de manter vários valores que sustentam um partido, valores positivos ou negativos, mas tem um que é central, que é a lealdade. Exato. Isso é fundamental em política. Quando o Dória vem e rompe com a lealdade, traindo o Alckmin que trouxe ele para a política, ali morreu, né? Sim. Bem, pessoal, eu acho que em algum programa futuro, aí, nos próximos programas, a gente poderia reservar um tempo para discutir justamente como é que vai se reorganizar essa direita não bolsonarista, o que fica o centro-direita, o que a gente quiser chamar, vamos até procurar uma palavra. Eu tenho dificuldade de tratar disso aí, porque também não dá para chamar de direita democrática, porque participaram, tem um golpismo implícito, mas depois a gente define. O que vai sobrar do PSDB, do MDB, quem reorganiza, quem vai ser a liderança, mas isso vai ficar para um próximo programa. A gente aqui deu o tempo de hoje. Eu queria agradecer, obviamente, Nassif e Cláudio Couto, a honra de poder dividir esse programa com vocês. Queria também agradecer a todo mundo que nos acompanhou, assistiu até agora, pedir que curtam, que chamem, que avisem do programa. Todas as terças-feiras, às 11h, podem assistir tanto pelo TV GGN, quanto pelo Fora da Política Não Salvação, quanto pela TV Carta. Optem pelo que acharem melhor. E até a próxima. Uma boa semana. Nassif, Cláudio Couto. Até lá. Abraço, Sérgio. Abraço, Couto. Obrigado. Até mais. Um abraço para todo mundo. Até mais aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.